Essa pra mim é a banda mais original do heavy metal nacional de todos os tempos. Este álbum, na minha opinião, ele é um dos melhores álbuns de metal já lançados no Brasil. É um rock triste de qualidade. Esse disco é do caralho. Essa Envy, com certeza, é uma das mais complexas, né, do Vida. E como tudo no Imago, né, a gente fazia com várias camadas de significado, uma por dentro da outra. Logo no iniciozinho da música, na introdução, tem assim que é tan, dan, 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 tan, dan, dan, dan. Aí vai diminuindo a dinâmica, né, e depois vai subindo de novo. Isso a gente se inspirou na Assim Falava Zaratustra, né, do Strauss. A gente gostava muito de fazer referência à música clássica, música erudita, né? Essa queda de dinâmica, tipo assim, a música tá acabando para depois subir de novo, né? É como se fosse uma pegadinha, enganei você, pessoa que estava acabando, né? Uma coisa meio debochada, né, que a gente curtiu, porque a Envy, ela tem muito desse deboche, né? Ela tem uma coisa meio sarcástica, né? Que basicamente é inveja, né? É um rock progressivo ou um metal progressivo, cheio de variações rítmicas, muito intrincadas por sinal. Foi uma das músicas que eu mais tive dificuldade em aprender logo que entrei na banda. De toda forma, ela é um marco, assim como o disco inteiro, metal nacional, devido a todas as influências que ela propõe enquanto sonoridade, enquanto variação técnica, seja na bateria, na guitarra, nos solos. É um vocal muito difícil de se fazer também, então por essa razão eu acho que a Envy é a música mais difícil de ser tocada do Imago Mortis. A faixa Envy é uma das faixas mais brutais do álbum Vida. É uma música bastante agressiva, onde o paciente, eu, senti inveja das pessoas que estão vivas. Em que momento da história essa música acontece, né? É a segunda metade da fase da raiva. Cada uma das 5 fases da morte a gente representou por uma música mais luminosa ou de vibração Yang e a outra mais sombria, vibração Yin. E a Envy é a parte sombria da raiva, então pense, né? E basicamente assim, a cena básica, né? A pessoa, o personagem principal, o eu, né? Ele tá na janela do hospital, olhando as pessoas assim na rua, né? E ele vai se sentindo assim muito raivoso, muito rancoroso, invejoso de ver as pessoas andando preocupadas, né? Passeando, enquanto ele está se confrontando com a morte. Nesse momento que ele está ali, né? Tem me faz sentir tão mal quando vejo vocês tão bem, me faz sentir tão malvado, né? Aí ele fala assim, ask me no reason, não me pergunte o motivo, né? Como todo o Vida, né, as letras têm uma inspiração muito forte no Shakespeare, né? E essa fala, Ask Me No Reason, é uma fala crucial da Otelo, né, da tragédia de Otelo, que tem um dos vilões mais assim, sinistros da literatura mundial, que é o Iago, né, a figura do Iago, que ele trama todo o desenlace, a suspeita do Otelo contra a Desdémona, né? E no final, quando ele é revelado como o grande arquiteto daquela tragédia, ele diz exatamente isso. Ask me no reason, não me pergunte o motivo. Por que eu agi assim? Porque justamente, né, a gente supõe que seja por uma inveja da felicidade, da prosperidade, né, do Otelo com a Desdémona, enfim. E nesse momento que ele está ali na janela, tem uma frase no descritivo da letra que diz assim, meu olho se torna uma arma fria. My Eye Becomes a Cold Gun, né? Que é uma referência também ao John Lennon, né? Com sua música maravilhosa, A Felicidade é uma Arma Quente, né?
Se a felicidade é uma arma quente, a inveja é uma arma fria, né? E aí nesse momento, metaforicamente, né, o olho do personagem se torna uma arma, um fuzil. E ele vai, com o olho dele, vai assassinando, né, as pessoas que estão passando na rua. Onde a gente faz uma referência a um tema que é muito presente no imaginário do Imago Mortis, que é o tema do serial killer, mais especificamente do mass murder, né, o assassino de massa, né? Esse tipo específico que virou moda, uma triste moda, uma trágica moda, né? Da pessoa pegar um fuzil, ir para uma janela e começar a atirar nas pessoas, né? Principalmente nos Estados Unidos. Começou com aquele Charles Whitman, né, na década de 60. E nessa época no Imago, né, em 2000, no finalzinho dos anos 90 para 2000, né, foi um tema que, esse tema do serial killer me obcecou, né? Eu na época me considerava um dos maiores especialistas no assunto no Brasil. E acredito que talvez eu fosse mesmo. Eu não tinha tanta informação como a gente tem hoje, né? A internet ainda estava se estruturando. Cheguei a traduzir vários artigos do FBI para poder estudar, enfim. E eu tinha uma teoria que eu acho interessante, até hoje eu acho válida, né? Que o serial killer, como um fenômeno assim, contemporâneo, ele sinaliza uma enfermidade da nossa sociedade, né? É como se fosse um sintoma de uma enfermidade social. Não é uma coisa assim, aquela pessoa ali, ela é doente. Não, ele está expressando uma enfermidade coletiva, né? Principalmente nessa coisa de incensar, de transformar os serial killers em heróis, fazer filmes a respeito, celebridade, enfim. Essa é outra camada. Para servir de inspiração para interpretar essa faixa, eu lembrei da minha banda Dust from Misery. Na época eu estava sentindo muito remorso, rancor, raiva por ter saído da banda. De uma maneira não muito amigável, vamos dizer assim. E isso eu pude colocar essa energia, esse sentimento, essa negatividade na música. Porque é uma música extremamente negativa. Precisava dessa carga de negatividade para funcionar. Na época do Dust from Misery eu já misturava os vocais gutural com vocal mais rasgado, vocal agressivo, com voz mais limpa. Então eu pude explorar bem essa questão da dinâmica, a questão das nuances vocais, de colocar drives, screams, inclusive algo beirando death metal. Então eu pude me inspirar nas minhas próprias dores para achar a interpretação perfeita para essa música. Envy, que pra mim é a melhor do disco, ela começa pesada, mas ao mesmo tempo que tem esses elementos do peso e da raiva, porque você percebe que é uma interpretação vocal muito raivosa do Alex Furgas. Ela ganha um refrão bem grudento, que quando você vê, você tá cantarolando o refrão. Uma outra coisa bem interessante também, né, que o finalzinho da Envy tem, a metade da Envy ela tem um surto musical, né? Que a gente tem vários estilos ali se justapondo, né? Que a parte do solo começa como uma espécie de um frevo, né? Uma coisa inusitada numa música de heavy metal, né? Primeiro a música vem bem pesadona, com vocal gutural do nosso querido Alex Voorhees, né? E aí de repente na hora do solo vai pro frevo, depois vem uma musiquinha meio estilo Pulp Fiction, depois temos muda para uma parte mais pop, na linha uma levada meio de piano, meio Elton John, né? E isso foi, aí entra, voltando para o início, a questão da ironia, do sarcasmo, né? Porque nessa época, né, quando a gente estava na composição do Vida, a gente tinha, principalmente eu e Fabrício, né, uma rebeldia muito grande com o que a gente percebia como uma caretice no metal, né? Uma coisa assim que a gente não conseguia aceitar, né? E até hoje eu acho difícil de aceitar, porque para mim rock é transgressão, é revolução, é pé na porta, é libertação, né? E aí vinha a galera com, isso não tá na Bíblia do metal, quando a gente fazia música, uma coisa tão simples, tão óbvia como uma banda do Brasil fazer uma letra em português, a gente recebia crítica de todos os lados, né? Então isso foi uma maneira também da gente expressar essa nossa insatisfação com uma mentalidade que eu considero tacanha, né?
de não poder isso, não poder aquilo. Então a gente colocou como uma expressão da nossa inveja musical, nós tocarmos tudo aquilo que a gente não podia tocar, porque era uma banda de metal malvada, não podia tocar frevo, né? Então a gente foi lá e tocou. Basicamente é isso que eu tenho a dizer da Envy. Gratidão, muita música.